Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós vamos trazer aqui mais uma palestra específica, para o canal, e que dessa vez não é uma palestra que a gente já fez anteriormente, e que nós estamos trazendo de volta as ilustrações, os slides e tal. Dessa vez uma palestra realmente feita para o nosso canal e vai tratar sobre inteligência espiritual. A pergunta é, o que é inteligência espiritual? Será que é, na verdade, uma capacidade cognitiva ou extracognitiva especial que nós temos? Será que é uma maior tendência para o transcendente? Será que tem a ver com religiosidade, tem a ver com religião ou só com espiritualidade mesmo? Ou é algo que podemos ter ou não ter? É importante saber quem trouxe o assunto pela primeira vez e saber por que ele ganhou uma repercussão tão grande nos dias de hoje. E a gente sabe que tem muita gente até falando, se vocês forem pesquisar no YouTube, tem vários vídeos falando sobre esse assunto, e aí muitas vezes a gente não entende do que se trata e às vezes também tem opiniões diferentes, ideias diferentes sobre esse conceito. Então, logo depois da vinheta, vamos ver o que nós temos a dizer sobre esse assunto, ok? Bom, eu quero começar falando que este assunto eu tive contato através deste livrinho aqui, que tem o título Inteligência Espiritual mesmo, de Dana Zohar e Ian Marshall, uma autora que eu já tinha alguns livros, sobre alquimia interior, sobre outros temas interessantes. Subtítulo é QS, Aprenda a Desenvolver a Inteligência que Faz a Diferença. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Claro que nós não vamos só abordar o conteúdo deste livro, temos também alguma coisa desse livro aqui, que é um livro da editora Teosófica, que eu quis trazer também para o conteúdo mais espiritual, que é a Inteligência Emocional, as Três Faces da Mente, de Elaine de Beauport e Aura Sofia Dias. E também trouxe também um exemplo aqui de um livro que eu poderia citar, que eu utilizei nos meus estudos do doutorado, que eu fiz uma tese sobre inteligência arquitetônica, que, de certa maneira, vamos aproveitar alguma coisa que a gente estudou. Então, eu recomendo esse livro aqui, que ele é da parte técnica de psicologia. Ele é um livro que, entre tantos que eu tive que ler na época, é um dos que eu acho que sintetiza bastante e serve muito para o tema que nós vamos abordar aqui. Inteligência, definição e medida na confluência de muitas concepções. Então, se eu disser que são só esses os livros que a gente está usando, eu vou estar mentindo, porque, na verdade, eu estou usando também o conteúdo que a gente explorou na época da nossa tese de doutorado. Então, por isso, tem muitos assuntos, muitos livros, assim, que estão incorporados aqui nesses conteúdos, ou que os conteúdos estão incorporados neles. Eu começo aqui mostrando este slide, que é da minha apresentação do doutorado, e que mostra aqui algumas cabeças de pessoas com subdivisões de como seria o pensamento, como seria a inteligência dentro de várias abordagens, e que então, são muitas as abordagens, mas a gente pode dividir elas em duas, considerando aqui essa bipartição, abordagens cognitivas sobre a inteligência. Tem a abordagem psicométrica, que envolve medições específicas, e que é nela que está assim o famoso Spearman, que é o que estudou sobre o QI, vamos dizer, no começo do século XX, e que fez também vários experimentos. O grande dilema, o grande motivador para a existência do QI eram pessoas que estavam percebendo que os filhos não estavam aprendendo tão bem quanto deveriam, e acabou surgindo aquele quociente de inteligência, mostrando a capacidade da inteligência da idade, a inteligência comum para a idade da pessoa, e a inteligência que a pessoa apresenta. Então, esse quociente do quanto ela tem de diferente, de porcentagem de inteligência em relação à inteligência da média daquela idade, é o que dá a gente a ideia do quociente de inteligência nesse sentido mais amplo e mais hegemônico do conceito de inteligência. Então, isso foi muito explorado no começo do século XX para poder as pessoas saberem se os filhos não estavam conseguindo acompanhar algum conteúdo da aprendizagem deles por falta de inteligência ou por outras razões que precisariam ser trabalhadas.
Depois foi muito utilizado também esse conceito para a guerra. Na hora de selecionar os soldados para irem à guerra, a inteligência é um fator fundamental porque diz respeito à estratégia que estaria sendo usada por aqueles soldados na guerra, né? Mas, sabendo que existe esses principais objetivos, hoje a gente sabe que a utilização de quociente de inteligência passou por uma revisão muito forte, porque dentro dessa abordagem que eu falei, psicométrica, a gente entende que essa é a visão, esse pensamento de acreditar que existe um fator determinante, né, que pode ser avaliado, um fator que é chamado fator G, que é o fator geral, que diz respeito à inteligência em si da pessoa, do grau de inteligência da pessoa, mas depois vem a abordagem geral, que por incrível que pareça não é a que trata do fator G. A abordagem geral é aquela que considera que existem diferentes modalidades de inteligência, não uma geral em si, né, mas que leva em conta que existem múltiplas inteligências, no caso da abordagem de Howard Gardner, ou que tem 3 diferentes tipos de inteligência na abordagem de Robert Sternberger, né? Vamos ver isso aqui daqui a pouco em alguns slides, tá? Bom, dentro dessa perspectiva que eu dei geral para vocês, então, teriam 2 abordagens, que são essas 2 que a gente já falou, e aí a gente pode dizer que pela abordagem psicométrica, as habilidades específicas da cognição são fatores ou capacidades covariantes, potenciais e especialmente úteis ao projeto que podem ser exercitadas separadamente. E pela abordagem geral, as habilidades específicas da cognição são derivadas da combinação de capacidades gerais, como a inteligência espacial, a cultural, a capacidade criativa artística e a experiência, né? Bom, aí a gente tem que dizer a vocês o que é esse fator G, o que é que significa esse fator G. E para mim, esta ilustração é a que talvez traga uma didática muito interessante para entender isso. Assim como existe no decátulo, né, que é uma prova que existem 10 ginásticas, 10 atividades físicas que se faz, diferentes mesmo, né, mas que muitas delas exercitam os mesmos músculos, talvez combinando músculos diferentes em cada atividade dessa, a gente pode dizer que alguns dos músculos que são mais comuns na utilização dos decátulos podem ser exercitados separadamente, e isso é o que o atleta de decátulo tem que fazer. Ele tem que exercitar muito os músculos que são mais explorados nas 10 atividades. E quando a gente fala desses músculos que são mais comuns, a gente está falando do fator G do decátulo, que talvez pudesse chamar de fator D. Na verdade, esse fator G são aqueles músculos que não só precisam ser exercitados, porque eles vão ser utilizados em todas aquelas atividades, como também são aqueles músculos que são exercitados sempre em todas essas atividades. Então, por isso que você, quando faz o decátulo, você vai acabar exercitando determinados músculos específicos que estão sempre comuns nessas atividades. Agora, dentro desse conceito de fator G, a gente pode dizer que existe o conceito de covariância. O que é covariância? É quando você exercita determinado músculo, você está exercitando por tabelinha outro também. Então isso é uma covariância. Você varia a capacidade de utilização de um músculo, varia também um outro que vai de quebra também junto com o exercício que você está fazendo. Esses conceitos que nós falamos, fator G e covariância, ele também existe na inteligência. E essa é a grande tirada, a grande sacada, né, dos estudiosos que fizeram os estudos, né, dentro da abordagem psicométrica. Então, o fator G do QI são justamente aquelas habilidades que você exercita fazendo várias atividades possíveis, em leitura, fazendo cálculos matemáticos, tentando resolver problemas de física, de química, etc. Você vai estar, de certa maneira, praticando uma capacidade cognitiva comum a todos esses exercícios. Então isso seria o fator G. E isso é o conceito principal, o conceito básico para a ideia de inteligência, dentro desse sentido de inteligência dos fatores cognitivos mesmo, ou do fator G, vamos dizer. Aí eu trouxe aqui, só a título de ilustração, as chamadas 10 provas do decátulo moderno e os 10 subtestes do teste Wechsler de QI.
Então repare que a gente não pode fazer uma comparação assim direta, analógica, direta das práticas do Decátulo com esses testes, mas é só um comparativo numérico, né? Que mesmo numérico também poderia não bater certinho, mas acredito que até que houve uma forçação de barra aqui no pesquisador que fez essa análise, não foi eu que fiz, mas você vê aqui 100 metros rasos, 400 metros rasos, 1.500 metros rasos, arremesso de peso, salto em distância, salto em altura, salto com vara, 110 metros com barreira, lançamento de disco de 2 quilos e lançamento de dardo com 800 gramas. Então, é fácil entender aqui que até mesmo algumas dessas práticas, elas são tão próximas em termos de ação, né, muscular, que é óbvio que realmente vai exercitar os mesmos músculos aí, né? Mas entendam que até mesmo quando você corre 100 metros ou quando corre 400 metros, pode ser que você esteja exercitando mais um músculo do que outro por conta da velocidade, do tempo, do espaço, da resistência, até maratona mesmo também vai exercitar outros, enfim, a marcha atlética, enfim. Só para dar a vocês ideia de que existem muitas atividades e muitos músculos para serem exercitados e às vezes alguns coincidindo, outros não. E aqui a gente tem dos 10 subtestes do teste de Wechsler de QI, a gente tem informação, aritmética, vocabulário, compreensão, completar figuras, arranjos com cubos, armar objetos, decifração de códigos, arranjo de figuras, né? Não necessariamente cubos em si, e semelhanças. Então, são 10 outras atividades também que podem ser praticadas, exercitadas em vários daqueles manuaizinhos de exercitar a mente, de exercitar a inteligência, de exercitar a criatividade, que se faz, são aqueles pequenos exercícios, problemas para serem resolvidos, que ajudam a gente a exercitar esse fator G aí que a gente está falando, tá? Bom, aqui nessa ilustração mostra o fator G no centro, alguns círculos aqui mostrando que, por exemplo, a habilidade, a capacidade psicomotora, a capacidade verbal, a capacidade espacial e a capacidade numérica são fatores específicos, né? Dentro dessa espiral, dessa oval que está aqui, mas vejam que, mesmo sendo uma atividade específica de cognição, tem fatores comuns aqui dentro do fator G, né? Ou seja, em outras palavras, para vocês entenderem, numa habilidade verbal, existem coisas que vocês praticam, que a gente pratica quando a gente exercita o fator G, e elas variam com uma covariância, né? E outras que são muito específicas, né? Atividades verbais, atividades espaciais, atividades psicomotoras e numéricas, que são muito específicas e que precisariam ser praticadas isoladamente. Então daí a questão da didática, a gente ter que praticar em separado alguns exercícios, para depois eles servirem como um avanço da nossa capacidade de inteligência espacial, de inteligência verbal, de inteligência espacial, de inteligência matemática, e conseguindo fazer esses avanços, a gente acaba também ajudando, né, na habilidade genérica, na habilidade do que a gente tem de geral para fazer. Explicando de outra maneira, tem certas atividades que a gente realiza que utiliza todas essas 4 capacidades, a psicomotora, a verbal, a espacial, a numérica, né? E nesse caso a gente está exercitando todas essas habilidades ao mesmo tempo. Então é fácil entender que quando a gente está falando de uma abordagem psicométrica, ou uma abordagem mais do fator G, a gente não está também excluindo a possibilidade de existirem diferentes inteligências ou múltiplas inteligências. Somente está se focando mais naqueles fatores que são comuns a todas as inteligências. Não está se dando um valor tão grande às especificidades. Claro que isso daí não ia durar muito tempo, né? Porque a gente sabe que nossa cultura avança no sentido da especialização, avança no sentido de várias áreas de conhecimento que precisam ser praticadas, exercitadas, e tem cada uma a sua utilidade, sua ação, sua atividade no mundo, seu saber. E aí, claro que a gente, quando exercita especificamente alguma dessas habilidades, né, mais do que outras pessoas, as pessoas se destacam e se tornam pessoas mais úteis, vamos dizer assim, né, dentro da visão utilitária, né, da profissão e da atividade intelectual. Elas vão ser mais úteis para a sociedade e acabam também se destacando, mesmo não tendo um QI tão elevado. Vejam que, repare que a pessoa que tem um QI elevado é aquela que desenvolveu o fator G, mas se a pessoa, além de desenvolver um fator G dentro da média, ela conseguiu se destacar nos fatores específicos ou fatores especiais, aí a gente vai
se deparar com pessoas que se destacam realmente dentro da atividade, né, dentro da mídia, dentro das coisas que precisam ser reveladas e conhecidas no mundo, né? Aqui uma outra ilustração mostrando novamente também as capacidades gerais e as específicas, e mostrando aqui uma régua, né, com as atividades que foram consideradas nessa época entre essas atividades específicas, né? Então, é isso aí. Depois vocês olham com calma. Aqui mais um gráfico, mais um esquema, né, mostrando o fator G e as subdivisões e como vários autores, né, de psicologia cognitiva foram classificando, subdividindo, usando letras para dar ideia dessas atividades mais específicas. Essas são ilustrações que nós fizemos na época no CorelDRAW para a nossa dissertação de mestrado, né, de doutorado, nossa tese de doutorado, e eu trouxe aqui para vocês mais algumas ilustrações, porque são ilustrações que ajudavam a falar da abordagem, né, histórica da inteligência, de como ela tinha sido analisada por, aqui é o modelo do fator geral de Spearman, né, que foi a pessoa que conceituou, né, o fator G. Temos aqui o modelo do fator múltiplo de Thurstone, habilidades mentais primárias. Hoje eu não lembro todos os detalhes dessas informações aqui, teria que ter estudado direito isso aqui, mas algumas foram combinações, como essa aqui, ó, Cattell e Horn, né? Aqui a gente modelo hierárquico de 3 estados de Carroll, e aqui já Cattell, Horn, Carroll, uma fusão desses dois, por isso que está aqui juntando, né, esses dois modelos, chegando a esse final aqui. Claro que é uma abordagem muito técnica, a gente não vai precisar entrar nesse mérito, porque a abordagem da gente não vai ser nesse nível, né, de compreensão, fora que também essa abordagem psicométrica não é totalmente aceita por todos, então tem diferentes autores que pegam uma parte do que é colocado aqui e outros que não pegam, não aceitam. Eu quero só chamar a atenção que aqui no item operações tem a parte de produção divergente, produção convergente. Eu até falei aqui no vídeo recentemente, posso até mostrar aqui no linkzinho para vocês que quiserem assistir, um vídeo sobre criatividade, somos todos criativos, e que falei justamente sobre o pensamento divergente, o pensamento convergente, está fazendo parte aqui desse contexto da abordagem psicométrica da inteligência. Aqui mais umas ilustrações que eu fiz, né? Eu mesmo fiz o desenho da figura, porque aquelas cabeças que eu tinha visto não estavam muito computadorizadas e tal. E aí, tentando ilustrar, a gente usou esses vários desenhos que aqui nós não vamos usar muito para essa abordagem, porque foi uma abordagem muito mais focada para a arquitetura e para a utilização desses entendimentos para o processo de projeto, elaboração de projeto. E aqui nós vamos falar mais para o uso do cotidiano da gente, né? Mas eu quero também chamar a atenção de que, até uma certa época, a ideia, o conceito de inteligências múltiplas de Howard Gardner, né, que é essa pessoa que está aqui, era uma das mais badaladas, né? Ele fala aqui de várias inteligências: a inteligência linguística, inteligência musical, a lógico-matemática, corporal sinestésica, naturalista, a interpessoal, a intrapessoal e a visual espacial. Por muito tempo as pessoas foram falando de outras inteligências, foram questionando se existiam outras, até que ele em 1983, se eu não me engano, 89, ele publicou que, na verdade, poderiam ter até 700 inteligências ou mais, mas ele preferiu abordar essas porque ele achava que ficava mais fácil para um estudo aprofundado, e também porque ele fazia associações a essas inteligências às zonas cerebrais. Então esse era um critério para se considerar inteligências. Então ele tinha, naquela época, só 7 inteligências, depois passou a 9 inteligências, porque ele criou um critério para esse entendimento. Ele começou a criticar também algumas inteligências que as pessoas iam colocando, dizendo que também não dá para dizer que tudo é uma inteligência diferente, separada das outras, né? Mas ele, de certa forma, deu a gente muito motivo, né? Muita motivação para poder encontrar inteligências de vários tipos. Tanto que depois surgiu também outros autores falando sobre o assunto. Um outro autor que logo em seguida fez bastante sucesso com sua abordagem foi o Daniel Goleman, quando ele trouxe a inteligência emocional, né? Dizendo ele que a inteligência cognitiva, vamos dizer assim, né? Aquela inteligência mais
hegemônica e mais conhecida, ela poderia ser útil, bastante útil, mas sem a inteligência emocional a pessoa pode ter distúrbios emocionais, pode não ser muito aceita, né, em determinadas atividades profissionais e até não ser selecionada em atividades profissionais, porque não tendo uma inteligência emocional muito boa, não vai interagir muito bem com as pessoas, não vai reagir muito bem a pressões, e aí acaba não sendo muito útil dentro desse processo. Ele depois até acabou também trazendo um conceito de inteligência social, que foi a última que ele trouxe num livro que ele publicou recentemente também, não tão recentemente, né, mas é sobre inteligência social, que foi uma abordagem dele, né. Aí a gente fica se questionando justamente o seguinte, se realmente daria espaço para ter inteligências de todas as formas, todos os tipos, né? Mas como eu disse, o Howard Gardner ele falou que poderiam existir tantas quantas as habilidades, as aptidões humanas, mas é preciso que a gente também entenda que precisa fazer algum tipo de associação, alguma correlação com o lado neurológico, né, as neurociências, né? Eu trago aqui também para vocês esta outra vertente, essa outra abordagem, que é o de Robert Steinberg, que é sobre a inteligência triárquica. Eu gosto muito dela, porque ela associa as 3 inteligências a 3 cérebros que a gente possui, né? Então, ele fala da inteligência analítica, da inteligência criativa e da inteligência prática. Então, ele associa a inteligência prática ao cérebro reptiliano, né? A inteligência criativa ao cérebro límbico, né? Ao sistema límbico, né? O cérebro dos mamíferos inferiores, e a inteligência analítica ao córtex, ao neocórtex, né? Que seria dos mamíferos superiores, né? Então, está aqui, né, essa conexão, né? A prática ao cérebro reptiliano, a criativa ao cérebro límbico e a analítica ao neocórtex, né? Então, aqui a gente fica bem claro para a gente que a analítica seria aquela do fator G, né? Que vocês já ouviram eu falar nesse instante. A criativa seria, né, associada às emoções, ao cérebro límbico, que é o cérebro associado às emoções da gente, né? E por último, a prática, que estaria associada a atividades, ações que a gente faria no mundo, né? Eu poderia dizer até que ao que a gente realiza mesmo, né? Com todas as inteligências, vamos dizer assim. Então, se for considerar as várias camadas, os vários trechos existentes no cérebro, a gente pode dizer assim que o cérebro reptiliano, associado ao tronco e ao cérebro, a mente instintiva, né? O cérebro límbico é o cérebro interno, né, da mente emocional. O córtex cerebral seria o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo e o lóbulo frontal, que é associado à mente intuitiva, à mente analítica e à mente estratégica. Então a gente pode dizer que os 3 cérebros também podem se desdobrar em 5, né, se a gente compreender as subdivisões do córtex cerebral, o cérebro mais avançado, e como ele pode ser destrinchado nesse entendimento. E a gente pode fazer associações até aos corpos sutis, né? O físico associado à mente instintiva, ou cérebro reptiliano, né? O corpo astral associado ao cérebro límbico, né? Ou a mente emocional. O corpo mental associado ao analítico, vamos dizer assim, à mente analítica, né? Ao hemisfério esquerdo do cérebro. O corpo causal poderíamos associar ao hemisfério direito, né, ou a mente intuitiva, né, porque já está com o pé no búdico, né, e por último o corpo búdico associado ao lobo frontal, que é a mente estratégica, que está associado às transcendências, às realidades que a gente tem por aí pela frente, né. Isso não está no livro de Dan Zohar, mas é um desdobramento que a gente pode fazer fazendo conexões com a teosofia, com a ideia dos princípios espirituais que nós temos, né, os 7 princípios. Bom, entrando no conceito, né, nos conceitos de Dana Zohar e Ian Marshall do livro Inteligência Espiritual, a gente pode dizer o seguinte: neurobiólogos como Persinger e Ramachandran batizaram a área dos lobos temporais ligadas à experiência religiosa ou espiritual como o ponto de Deus, ou ponto Deus, ou módulo Deus. A maioria dos estudiosos sugere que esse ponto
Deus surgiu no cérebro para atender a alguma finalidade evolutiva. Isso foi feito quando foram analisadas pessoas que estavam em oração, pessoas que estavam em atividades religiosas, né? Atividades fervorosas, nem sempre tão religiosas assim, mas que envolviam a espiritualidade, a transcendência. Esses pontos estavam sendo detectados, né, em tomógrafos, né, no escaneamento mental, como ativados, como bastante utilizados. Então, nas atividades, né, religiosas, eles apareciam muito, então era natural considerar eles como um ponto associado à espiritualidade. Então, que pontos seriam esses? Na verdade, é o lobo temporal, que é o mais associado a essas questões mais religiosas. A gente tem aqui, né, o lobo temporal que processa sons, reconhece rostos, interpreta imagens e sons e memoriza eventos passados. Mas também se descobriu que ele era um ponto onde, geralmente, quando as pessoas estão em atividades religiosas, meditativas, etc., ele fica bastante aguçado, bastante ativo. Né? Não é à toa que a gente coloca a mão assim, né, no lobo temporal, quando a gente está querendo meditar ou dando a ideia de que está querendo mentalizar para alguém alguma coisa, dando a ideia que está usando poderes mentais, ou também quando está com dor de cabeça, né? Então, esse é um lobo, né, cerebral que tem muita intimidade com a gente nesse processo, né, da gente do crescimento espiritual e da transcendência. Dentro da abordagem de Dana Zohar e Ian Marshall, eles falam muito do QI e do QE. Né? Aqui está com as letras invertidas, porque está em inglês, né? em Intellectual Coefficient e Emotional Coefficient. Então, ele fala desses dois o tempo inteiro, dizendo que são todos muito importantes e foram muito explorados pela ciência, estudados pela ciência, mas que precisam ser trabalhados, né, de uma maneira equilibrada, ou seja, não adianta você ter um QI alto e um QE baixo, ou um QE alto e um QI baixo. E aí ele começa a questionar, né, esses autores começam a questionar como é que controla isso. E se controlar isso, que tipo de inteligência é essa que controlaria? Ou que tipo de cognição, que tipo de atividade, que ser, que atividade, que nível de consciência poderia existir para controlar esses dois QIs, essas duas modalidades de inteligência? Aí ele vem com eles vêm com a proposta da inteligência espiritual, que seria o ponto de equilíbrio entre essas duas inteligências, né? A inteligência intelectual e a inteligência emocional, que é do cérebro esquerdo e do cérebro direito. Então, haveria o corpo caloso, ou haveria um lobo frontal, ou um lobo temporal, que poderia estar ali atuando na coordenação dessas duas inteligências, para que a gente pudesse conseguir esse equilíbrio entre o racional e o emocional. Jung já falou isso várias vezes, quando ele falava do tipo pensamento e do tipo sentimento, né? Que são duas coisas que estão atuantes e que a gente precisa também equilibrar, e que muitas vezes elas ficam oscilando, esses dois pensamentos, para um lado e para o outro, né? Dentro daquela enantiodromia, do processo pendular de passagem de um para o outro, né? E esse equilíbrio precisaria ser conseguido por alguma coisa. Então, poderíamos até dizer que esse tipo pensamento está associado à inteligência intelectual, o tipo sentimento à inteligência emocional, e o self poderia estar associado à inteligência espiritual, como nós vamos ver daqui a pouco. Nem o QI nem o QE, separadamente ou combinados, são suficientes para explicar a enorme complexidade da inteligência humana, nem a riqueza imensa da alma do homem e de sua imaginação. Então vocês vejam que essa riqueza toda precisa de um equilíbrio, né? Precisa de um algo mais, porque os autores dizem que essa habilidade da gente de coordenar, de analisar as duas, de equilibrar essas duas inteligências, não está presente nenhuma nem outra. Esse equilíbrio não existe nenhuma nem outra. Para que esse equilíbrio aconteça, é preciso que haja algum tipo de força, algum tipo de energia, como no caso do pêndulo tem a força de gravidade, que faz com que chegue-se ao estado de inércia final, que é no centro, né, de um lado do pêndulo, né, no centro dos dois lados. Então essa força de gravidade seria como se fosse a inteligência espiritual atuando aí, né? Que é o cérebro inteiro atuando, ou zonas cerebrais específicas que poderiam também estar ajudando nesse processo. O QS
né, que é o coeficiente de inteligência espiritual, opera no centro do cérebro, das funções neurológicas unificadoras do cérebro, e integra todas as nossas inteligências. O QS nos torna as criaturas plenamente intelectuais, emocionais e espirituais que somos. Então veja que interessante, né? Porque ele acaba tendo uma função importantíssima, né? O QS, para a nossa equilíbrio, a nossa harmonia, nosso equilíbrio, né? Aqui eu trouxe essa ilustração que estava na internet, que mostra uma série de habilidades, né, que podem ser consideradas como inteligência espiritual, né? A consciência, atenção, intuição, síntese, graça, alegria, beleza, discernimento, gratidão, imanência, liberdade, sentido, propósito, serviço, transcendência, eu superior, holismo, prática, relação, sacralidade, verdade, abertura, ausência de ego, confiança, equanimidade, plenitude interior e presença. Elas estão agrupadas em em 5 níveis diferentes, né, de subdivisões, e aí poderíamos, claro, associar algo que foi estudado dentro de uma perspectiva psicológica, dentro de uma perspectiva mais empírica, podemos subdividir também aí entre os princípios que nós falamos nesse instante, né, o físico, astral, o mental, o búdico e o átmico. Então, repare como tem tudo a ver e até mesmo, por incrível que pareça, tem até alguma ligação também com as cores que foram escolhidas dentro dessa subdivisão. Tá? Aqui eu trouxe também uma síntese, né, do livro de William James, As Variedades da Experiência Religiosa, um estudo sobre a natureza humana, quando William James falou sobre religião para um povo mais acadêmico, né, e aqui a gente vai encontrar um diagrama, né, de uma experiência religiosa, né, ilustrando suas causas, que é esse ponto 4 aqui, que é um ponto central, que tem essa mandala aqui, né, é bem interessante, né, de um pesquisador, de um físico que fala do processo, né, de unificação, né, da presença da supercordas dentro da constituição de todo o universo e também da nossa inteligência, da nossa consciência. Aqui tem características mentais e formação intelectual do indivíduo, que é esse item 1 aqui. Técnicas religiosas, que aí está ilustrado aqui por essa figura de Confúcio, né? Ou de Lao Tse, não sei bem. Aqui nessa figura nessa figura oriental aqui. Bom, a gente tem também mudanças de personalidade, elementos psicoativos e efeitos, né, que está representado pelo elementos psicoativos e efeitos, que está representado aqui por essa molécula química aqui, que está associado a produtos químicos que muitas vezes fazem os estados alterados de consciência acontecerem. E por último, mudanças da personalidade e redação e de descrições da experiência. Então, que são as experiências pessoais que acontecem dentro da religiosidade ou da espiritualidade que cada um vivencia, né? E aí eu trouxe aqui também uma ideia de que, de acordo com a cultura, a gente tem diferentes manifestações dessa inteligência espiritual, mas é importante a gente dizer que inteligência espiritual não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver no sentido assim, de não ser algo diretamente associado. Só tem a ver no sentido de que na manifestação dessa inteligência vai se expressar utilizando a cultura religiosa de cada um, e aí por isso que acaba se manifestando muito fortemente na religião. Mas não se manifesta somente na religião, porque o lado criativo, intuitivo, emocional da gente, mais forte no sentido da emocional, espiritual, está associado a essa inteligência que engloba as outras e que de certa forma também é a alma do ser, é o espírito do ser que está atuando em todas essas modalidades de inteligência que a gente tem falado aqui. Tá? E aí numa mandala específica do livro, os autores trazem essa ideia, né, de combinando os conteúdos de vários autores, inclusive Jung também, porque eles trazem a mandala também até por conta desse processo de entendimento de Jung como sendo uma pessoa que também bebeu da fonte de William James nessa ideia de considerar a religião
como um ponto forte da psique humana, ou pelo menos a religiosidade, ou pelo menos a espiritualidade, como seria chamado hoje, né? O que ele chamou de religiosidade, né? Como um ponto fundamental para o equilíbrio do ser humano. Então, Jung foi um grande pesquisador, vamos dizer assim, de inteligência espiritual sem saber. E aí ele mostra aqui o centro como sendo o eu superior, né? Processo terciário, integrativo, oscilações coerentes e tal. No ponto médio aqui, né? Ele seria, dentro da linguagem de Freud, seria o id, né? E o ego estaria na parte mais externa, e aí mostrando do centro para a periferia, essa mandala mostrando aqui, né? E ele construindo essa mandala que ele chamou depois de Lótus do Eu, né? Que é fruto de uma confluência de ensinamentos estudados, né, por Dana Zohar e Ian Marshall, mostrando que existe uma conciliação até com os conteúdos que a gente estuda na teosofia, porque mostra que existe um processo de criação em que você tem os elementos materiais se formando aqui, né, campos de Higgs, hadrons, átomos, e depois uma evolução dentro do processo do crescimento, né, do emocional, do mental e do espiritual, no processo de criação e de evolução, de desenvolvimento humano para o retorno ao mundo espiritual, ou sunyata, ou ao vácuo quântico, ou ao self, ou ao Deus, vamos dizer assim. Aqui o Lótus mostrando o eu no meio, ou o self, o centro, né? Mostrando sua origem conectada à terra, à lama, porque o Lótus, como vocês sabem, ele cresce na lama, e de certa forma isso é um simbolismo de mostrar que nós partimos da terra, do mais baixo conteúdo, da mais baixa representatividade de algo que ainda precisa de desenvolvimento, né, até brotar uma flor branca, pura e maravilhosa dentro de um pântano, e que isso é um símbolo muito forte da espiritualidade, um símbolo muito forte do indivíduo como ser espiritual crescendo. Por mais que ele se encontre encaminhando em direção a Deus, ele não se mistura e não se confunde com os outros, porque tem sua individualidade, mas também mantém sua evolução ad infinito até o absoluto, né? Continuando na sua relatividade, né? Aqui nós temos o inconsciente associativo, né? Pétalas internas, camadas internas, o inconsciente pessoal. Aqui nós temos o ego com as pétalas externas, né? Entendendo o ego no sentido mais profundo, né, da palavra, né? O ego como alma, né? E aí a gente tem aqui uma representação em seis pétalas, né? Considerando, né, aquele triângulo invertido, né, que é o feminino, e o triângulo comum, que é o masculino, dentro da cultura indiana, né? E aqui a gente percebe também as subdivisões que foi feita por esses autores, tentando integrar os vários conteúdos de arquétipos, né? Arquétipo do grande pai, Júpiter, arquétipo da tribo, Saturno, da grande mãe, Vênus, do guia, Mercúrio, da sacerdotisa, a Lua, ou Diana, e do herói, Marte, né? E aí a gente tem também essa nomenclatura que foi adotada aqui, né? O convencional, o social, o investigativo, o artístico, o realístico, o empreendedor. Ele fundiu aqui os tipos psicológicos de Jung dentro de uma maneira até interessante, porque ele utilizou os 4 tipos, né? Pensamento, sensação, intuição e pensamento, sensação, intuição e sentimento, e incluiu também os outros 2, que é o tipo atitude, que é a introversão e a extroversão. Então, com isso, ele também considerou 6 tipos, e esses 6 tipos básicos, né, porque depois eles se combinam para formar outros tantos tipos, ele coloca aqui dentro desse Lótus também, e aí ele acaba colocando aqui a imagem do Lótus do Eu 2. Né? Ele associa também aos chakras, então a gente consegue ver aqui, né, que essas 6 pétalas poderiam ser associadas a 6 chakras, e no meio o self, né, o eu superior, seria o 7º chakra, o coronário. Né? E aí a gente tem aqui a ilustração dos chakras, né, e esses autores fazem alusão a esses chakras, associando também ao Lótus. Tá? Aqui mostrando a última ilustração já mais completa, com todas as informações que ele quis ilustrar e colocar aqui no Lótus. O Lótus do Eu 3 é uma outra ilustração que aparece aqui no livro dele. Né? Eu até fiz um exercício que foi de colocar cores nessas pétalas, que são essas cores que estão aqui, tentando associar também aos nossos conceitos, né, de entendimento
tanto junguiano, que a gente está aqui, está vendo? Introvertido, extrovertido, sensação, sentimento, pensamento, intuição, né? E também é interessante entender o conceito que é dado pelos autores sobre a inteligência espiritual, mostrando que é uma capacidade realmente de equilibrar essas coisas todas, da gente entender que nem tudo o que acontece para a gente não é um mal, não é um mal, entendendo que as coisas que acontecem com a gente não podem ser encaradas como uma coisa maléfica, mas como algo para o nosso crescimento, como para o nosso aprendizado. Então, essa habilidade de compreender isso, de compreender a vida como ela deve ser compreendida para o processo evolutivo da gente, manter a nossa paz interior, mesmo diante de todos os acontecimentos negativos que acontecem no mundo, isso é uma habilidade especial que precisa ser desenvolvida, que é uma combinação de todas as habilidades, porque quando a gente vai desenvolvendo todas essas inteligências que foram faladas, a gente vai, por uma covariância, evoluindo também a nossa inteligência espiritual. Poderíamos até chamar de fator S, ou fator E na língua portuguesa, né, que fator espiritual, né, que engloba tudo, todos os aprendizados que a gente tem em todas as áreas intelectuais, reforçam a nossa inteligência espiritual, né, e faz a gente compreender a existência de um mundo transcendente. Daí a gente tem aqui essa ilustração, né, de alguém vislumbrando um outro mundo, um mundo transcendente por trás de toda essa ilusão que nós temos aqui, né, na Terra. Então, obviamente, a religião que a gente professa vai manifestar bem esta inteligência, ou vai fazer com que a gente exercite bastante essa inteligência, e faz com que a gente também consiga ter a aplicação dela, né, dessa inteligência muito fortemente também acontecendo nas práticas religiosas do nosso dia a dia. Eu queria também trazer aqui esse conteúdo, né, do que é a diferença entre acreditar e crer, né? Porque quando a gente acredita, a gente está utilizando uma inteligência intelectual, vamos dizer assim, né? Porque a gente precisa de provas para acreditar. Talvez, se a gente estiver dizendo que crê em alguma coisa, a gente possa estar utilizando até a inteligência emocional. Mas quando a gente acredita e crê, quando a gente tem fé, a gente está utilizando a inteligência espiritual, juntando o acreditar com o crer e fazendo com que a gente possa ter uma certeza espiritual, uma certeza mais transcendente sobre aquilo que nos anima, daquilo que nos faz motivar para o crescimento espiritual e evolutivo. E eu quero trazer, para finalizar, uma sequência de ilustrações bem interessante aqui, que é tirado de textos zen, de material oriental, né? Primeiro, essa ilustração do homem à procura do boi, que é o eu real do ser humano, né? O físico, né? Essa coisa do bem material mesmo. Descobre as pegadas do boi, compreende o ensinamento sobre a vida e o eu. O homem localiza o boi, tem experiências repetidas da sua unidade com a fonte da existência. Ele captura o boi, mas compreende que, se quer que o boi se submeta à sua vontade, vai ter que treiná-lo. O homem doma o boi, treina a sua própria mente, monta o boi e volta para casa, traz para a vida diária sua experiência de unidade. O boi desaparece porque o homem aprende que qualquer manifestação específica da realidade, incluindo o caminho que vem seguindo, é impermanente e pode ser transcendido. Tudo desaparece, o boi e o eu que percebia o boi são transcendidos. Chicote, corda, pessoa e boi, todos se fundem no nada. Este céu é tão vasto que nenhuma mensagem pode manchá-lo. Quantos flocos de neve existem em um fogo furioso? Aqui estão as pegadas dos patriarcas. O homem começa a compreender as forças cósmicas da criação e destruição, de um ponto de vista além delas, mas não pode ainda relacionar-se com elas nos níveis do dia a dia. Ele está ao pé da colina, um pouco assustado com sua própria visão. O homem, neste momento, um mestre, volta à praça do mercado. Eu nada procuro, levo uma vida comum, mas tudo que vejo se torna iluminado. Então, pessoal, esta é uma boa ilustração do entendimento da inteligência espiritual que está no livro, né? Neste livro que eu falei para vocês, que eu recomendo. Quem quiser aprofundar mais vai ter muita coisa interessante aqui, muitos assuntos
que vão enriquecer esse entendimento da inteligência espiritual. Isso foi só uma pincelada, né? Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like, né? Façam comentários quando possível também aí, e aperte o sininho para obter novas notificações dos novos vídeos que aparecerem no nosso canal, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês e namastê.